17 de agosto de 1980. Uluru, território do norte da Austrália. Lindy Chamberlain sai da barraca e grita 4 palavras. Um dingo levou o meu bebê. Essas palavras vão dividir um país inteiro. Azaria Chamberlain tinha 9 semanas de vida. Era filha de Michael e Lindy Chamberlain, um casal adventista do 7º dia do estado de New South Wales. A família havia chegado ao acampamento naquela tarde. O acampamento na base do Uluru recebia turistas regularmente. Naquela noite de agosto, dezenas de pessoas montavam barracas na mesma área. Os Chamberlains não estavam sozinhos. Por volta das 20 horas, Lindy coloca Azaria na barraca para dormir. Minutos depois, ela retorna e vê uma silhueta escura saindo da entrada da barraca. É um dingo. O bebê não está mais lá. O grito de Lindy alerta os campistas vizinhos. Sally e Greg Lowe são os primeiros a responder. Eles confirmam mais tarde que dingos haviam circulado agressivamente pelo acampamento horas antes. Dezenas de turistas e funcionários do parque percorrem o deserto com lanternas por horas. Não encontram Azaria. Encontram apenas rastros de dingo na areia vermelha próxima à barraca. Em 24 de agosto de 1980, 7 dias após o desaparecimento, o turista Wally Goodwin encontra roupas infantis próximas a Uluru. São as roupas de Azaria. Estão manchadas de sangue e parcialmente enterradas. O corpo de Azaria nunca é encontrado. A polícia abre uma investigação. E a pergunta que vai consumir a Austrália por uma década inteira é: o dingo realmente levou o bebê? Ou foi a própria mãe? Em setembro de 1980, o coroner Dennis Barrett abre o primeiro inquérito formal sobre a morte de Azaria Chamberlain em Alice Springs. O objetivo é determinar como a criança morreu e se há responsáveis. Testemunhas oculares depõem no inquérito. Sally Lowe afirma ter ouvido o choro de um bebê vindo da barraca momentos antes de Lindy gritar. Greg Lowe confirma o relato da esposa. Em fevereiro de 1981, o coroner Barrett divulga sua conclusão oficial. Um dingo levou e matou Azaria Chamberlain na noite de 17 de agosto de 1980. Os Chamberlains são inocentados. O veredito não encerra o debate público. Nos meses seguintes, jornais e programas de televisão australianos passam a questionar abertamente a história da família. O comportamento de Lindy durante as entrevistas torna-se o principal alvo. Lindy não chora publicamente. Ela responde às perguntas com objetividade e sem demonstrações visíveis de emoção. Para muitos australianos, isso é lido como frieza ou indiferença à morte da filha. Piadas sobre o caso circulam em bares e escritórios por todo o país. A frase atribuída a Lindy, "The Dingles got my baby", torna-se material de humor popular. O luto da família é transformado em entretenimento. Michael Chamberlain é pastor da Igreja Adventista do 7º dia. A denominação é desconhecida pela maioria dos australianos. Isso gera desconfiança. Rumores sem base factual se espalham pela mídia e pelo público. Alguns afirmam que os adventistas do 7º dia praticam sacrifícios rituais. Outros alegam que o nome Azaria significa sacrifício no deserto. As duas afirmações são falsas. Em junho de 1981, a polícia do Território do Norte reabre a investigação. Amostras do interior do carro da família Chamberlain são enviadas para análise forense em Sydney. A bióloga forense Joy Cole analisa uma mancha encontrada embaixo do painel de instrumentos do carro. Ela conclui que a substância é sangue fetal humano. A descoberta muda o curso do caso. Cole identifica ainda manchas adicionais no interior do veículo. Em seu relatório, ela afirma que o padrão é consistente com uma criança que sangrou dentro do carro. A defesa ainda não teve acesso às amostras originais. Com base nos laudos de Cole, o governo do Território do Norte decide reabrir o inquérito coronial. Em outubro de 1981, um novo coroner é designado. Lindy e Michael Chamberlain voltam a ser investigados. Em novembro de 1981, o segundo inquérito coronial começa em Darwin. O coroner Dennis Barrett não preside desta vez. A condução fica com o juiz James Muirhead. Joy Cole presta depoimento.
Ela afirma ter identificado sangue fetal humano em 10 pontos distintos do carro da família Chamberlain. A defesa questiona a metodologia, mas Koo mantém suas conclusões. Peritos independentes contratados pela defesa contestam os resultados de Koo. Eles argumentam que o teste utilizado, o teste de inibição do anti-crossover, não é específico para sangue humano. O debate científico divide a sala. Em fevereiro de 1982, o juiz Muirhead conclui o segundo inquérito. O veredito reverte a decisão anterior. Muirhead indica que Lindy e Michael Chamberlain devem ser julgados por tribunal criminal. Lindy Chamberlain é indiciada por assassinato em primeiro grau. Michael é indiciado como cúmplice após o fato. O julgamento é marcado para setembro de 1982 em Darwin. O julgamento começa em 13 de setembro de 1982. Jornalistas de toda a Austrália, do Reino Unido e dos Estados Unidos cobrem o caso. É o julgamento mais televisionado da história australiana até aquele momento. O promotor Ian Barker QC argumenta que Lindy cortou a garganta de Azaria com uma tesoura dentro do carro da família. Ele descreve um crime premeditado e frio. Não apresenta testemunhas do ato. Sally Lowe e Greg Lowe depõem. Eles confirmam ter ouvido o choro de Azaria minutos antes de Lindy ir até a barraca. A defesa usa o testemunho para sustentar a versão dos Chamberlains. O especialista em dingos Les Harris testemunha que os animais são capazes de atacar bebês. O promotor Barker desafia suas credenciais acadêmicas. O júri escuta em silêncio. Lindy testemunha em sua própria defesa. Ela repete que viu um dingo sair da barraca. Sua postura é direta. Jornalistas a descrevem como fria e calculista. Em 29 de outubro de 1982, o júri delibera por 6 horas. O veredito é entregue às 10 da noite. Lindy Chamberlain é declarada culpada de assassinato. Michael é declarado culpado de cumplicidade. Lindy tem 34 anos e está grávida de 8 meses. O juiz Muirhead a condena à prisão perpétua com trabalhos forçados. Ela é levada imediatamente para a prisão de Berrima. Seu bebê nasce atrás das grades semanas depois. Em fevereiro de 1986, um turista britânico desaparece nas proximidades do Uluru. Equipes de busca percorrem a região por dias. A 4 quilômetros da rocha sagrada, encontram uma caverna. Dentro da caverna, os buscadores encontram um casaquinho de matinê infantil. A peça de roupa está intacta. É o casaquinho de Azaria Chamberlain, a mesma peça que a acusação disse nunca ter existido. A descoberta é imediata e devastadora para a acusação. Lindy Chamberlain está cumprindo pena de prisão perpétua. Ela é libertada em 7 de fevereiro de 1986, 3 anos e 3 meses após a condenação. O governo federal australiano convoca uma comissão real de inquérito. O juiz Trevor Morling passa 18 meses revisando todas as evidências do caso. Ele examina mais de 140 depoimentos e milhares de páginas de documentação forense. Morling conclui que a substância identificada por Joy Koo como sangue fetal não era sangue, era mucelante industrial para carrocerias, o Dufix, usado em fábricas de Mitsubishi. O produto reagia positivamente aos mesmos testes químicos usados para detectar hemoglobina fetal. O relatório Morling desmonta sistematicamente as evidências da promotoria. A tese do corte cirúrgico na roupa de Azaria é rejeitada. Os supostos respingos de sangue no carro são reclassificados. Em setembro de 1988, o Tribunal de Recursos do Território do Norte anula todas as condenações. Lindy e Michael Chamberlain recebem uma indenização do governo australiano de $1,3 milhão. O casal havia se divorciado em 1991. O custo humano do caso não consta em nenhum documento oficial. Em junho de 2012, o 4º inquérito coronial sobre a morte de Azaria Chamberlain é concluído em Darwin.
A coroner Elizabeth Morris registra oficialmente a causa da morte: ataque de dingo. A certidão de óbito de Azaria é corrigida 32 anos após sua morte. Lindy Chamberlain passou 32 anos lutando para provar que disse a verdade naquela noite de agosto. Seu caso expôs como preconceito, ciência defeituosa e julgamento midiático podem destruir uma vida inocente, e levanta a pergunta: quantas outras Lindys ainda aguardam justiça? Se este caso te fez pensar, deixe seu comentário abaixo. Curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos casos. A cada semana, um novo arquivo. A cada arquivo, uma nova pergunta.